e eu abria toda hora lá, aí eu fui ver, eu estava assistindo do dia 17, que era da semana passada. Sim, Então, foi isso que eu desencontrei. Eu falei, acho que não está tendo culto hoje porque mostrava para mim o da semana passada, eu fiquei meio assim, né? Falei, então, mas aí então vai ver que passou só no YouTube, eu estava esperando o Facebook. entendi. Mas hoje à noite você assiste com o Reverendo Carlos, foi muito bom. Tá. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom Desculpa o meu dia. atraso aqui, atrasei. O culto foi até um pouquinho mais tarde e eu não vi É, a hora. é verdade. Muito bem. Tá, Débora, eu vou você... sair. Oi, Eu Roberto. vou sair e entrar de novo porque o som sumiu. Ah, tá bom. Débora, você já deu seu boletim médico? Então, na Tá atrasado aí, verdade, Débora? dá para. Seu boletim enquanto o Roberto, a gente espera o Roberto voltar. Isso, pode voltar, Roberto. Essa semana, de uns 10 dias para cá, né? Inclusive, semana passada já está tendo um número bem grande de casos notificados. A gente já tem mais de 1.000 notificações aqui em Campinas, mas os óbitos continuam num ritmo bem inferior, então eles vêm bem o ritmo da curva, tal. E a gente está, até sexta-feira tinha 51 mortes. Então, assim, o ritmo de Campinas é desproporcional. Campinas e o interior inteiro está conseguindo manter um controle mais efetivo de internados, então o número de mortes é bem menor que o de São Paulo. As unidades de referência, o Mário Gatti e o Ouro Verde, então a gente lá está tendo bastante internação, mas não está sobrecarregado, está 90%, e Unicamp e PUC estão stand-by para ver se houver necessidade, eles recrutam outros hospitais, mas a prefeitura está preferindo manter centralizado nesses dois hospitais, no Ouro Verde e no Mário Gatti, por conta das compras. Então, assim, as licitações, as coisas estão todas em função da prefeitura. Se eles abrirem PUC, Unicamp e outros centros, vai ter que dividir as contas, então a gente sabe que nessa hora tem alguma política, né? Então, enquanto eles puderem manter o centro de compras e os recursos na prefeitura só, eles vão preferir. Mas, por enquanto, não tem exagero, não tem nada mais grave, só o número de notificações que provavelmente vai aumentar por causa do acesso mesmo, dos testes. Muito bem. Que bom. Bom, eu peço então aí que, assim como o Glaucon aqui e a Camila colocaram no site, no chat aqui, quem está aí com o marido, com a esposa, tá? Posta no chat para uma questão de estatística para nós, tá? Bom, no domingo passado, nós então terminamos o capítulo sobre de fé e filosofia, né? Então, eu fui procurar um outro capítulo, um outro capítulo que fosse interessante para a gente poder conversar, né? E que pudesse gerar um pouquinho de polêmica e que permitisse que a aula, mesmo online, pudesse ser um pouquinho mais dinâmica, tá? E aí tem um capítulo que fala sobre a vida e a morte, né? E esse é um capítulo curto, talvez em 2 aulas a gente mate o capítulo, né? E o primeiro tema que ele fala, onde nós vamos abordar 3 perguntas, é em relação a aborto, né? E eu achei até interessante porque nós não estamos vivendo no país um momento em que a legalização do aborto está sendo amplamente discutida, né? E está lá no STF para discutir essa questão. E a gente seria importante a gente discutir um pouco da nossa opinião
e ter um pouco de embasamento bíblico, né? Saber o que os nossos grandes pastores aí pensam em relação a isso, né? E o que a Bíblia diz em relação a isso, tá bom? Então, na verdade, eu vou ler as 3 perguntas aqui e a gente vai indo por partes, tá? Eu vou ler as 3 perguntas porque para a gente evitar que a gente entre na segunda ou entre na terceira, porque esses assuntos vão acabar abordando. Então, primeiro vamos nos ater a cada uma delas para a gente poder ter uma orientação na nossa discussão, tá? Muito bem. Então, a primeira pergunta, essas perguntas todas estão lá foram feitas para o Sproul, né? A primeira pergunta dele é: qual a sua opinião sobre o aborto e se há algum trecho na Bíblia que embase, né, a realização do aborto? Existe alguma passagem na Bíblia que dê embasamento para que se realize o aborto? Tá? Pergunta número 2. Há alguma circunstância que justifique que um verdadeiro cristão abortar? Então, há em alguma circunstância que justifique um verdadeiro cristão praticar o aborto? Né? E a terceira pergunta, né? Uma mulher está agindo em pecado quando aborta uma gravidez contraída num estupro? Tá? Então, são os temas que giram aí em torno do aborto e que a igreja também deve se posicionar, ou que nós, às vezes, vemos essa discussão rolando dentro do meio onde vivemos, né? Seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, né? Esse tema acaba vindo à tona, né? E qual é a nossa posição, afinal, né? E então, claro, nós não queremos aqui, né, como é o propósito da nossa sala, não é uma aula sobre o aborto, mas sim discutir um pouco sobre essas 3 questões. Então vamos lá, né? Primeira pergunta número 1, né? Qual a sua opinião sobre o aborto e se há algum trecho na Bíblia que embase a realização do aborto? Está aberto a participações. Se alguém quiser, pode abrir o microfone e colocar a sua opinião, ou pergunta, ou seja lá o que for. Eu sou contra o aborto. E E, pode embasar um pouco mais, Roberto? sim, e eu tive o privilégio muito grande. Quando eu escrevi o meu TCC, foi justamente sobre aborto. E eu usei uma figura, o que me deixou honrado, um desembargador que fazia parte da banca, disse que nunca em nenhum livro ele encontrou aquela ilustração. Eu usei uma ilustração muito simples para defender meu ponto de vista. Uma pessoa pega um avião São Paulo-Fortaleza, um voo direto. No meio do caminho, ele diz: esqueci o meu cachorro sem água. Volta ao avião. O piloto vai voltar? Não. O passageiro diz: eu vou querer ficar em Salvador. Se eu pousa em Salvador, que eu quero descer, o piloto vai atender? Não. É um voo direto, São Paulo-Fortaleza. Então, na hora em que a mulher está grávida, é outra vida. Ela não tem o direito de matar essa vida. É uma vida independente da dela. Está dentro da mulher, ela é responsável pela segurança, pelo cuidado. Mas não tem o direito de acabar com essa vida. É a minha opinião. Muito bem. Quem mais, gente? Eu não conheço nenhum texto que justifique o aborto e nem que possa. Eu não ouvi na Bíblia, não sei da Bíblia, algum texto sobre aborto em geral. Se perguntando sobre embasamento, eu desconheço qualquer texto nesse sentido. Mas tem, por exemplo, no Salmo 139, quando diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, eu vejo aí um cuidado muito grande de Deus para com o indivíduo desde a concepção. Uhum. Que mais? Alguém mais?
Vamos só para... Não sei se tem a ver, mas um dos mandamentos é o não matarás, né? Não sei se isso... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Bem lembrado. Patrocínio, pode falar? Sim. Ok. Se a gente acredita que no momento da concepção Deus coloca uma coisa chamada alma, ou às vezes chamada de espírito, ali naquele momento já existe uma criatura, um ser humano. E um dos mandamentos diz: não matarás. Agora, se esse mandamento é tão genérico e é tão amplo, a ponto de dizer não matarás, e para aí, então, para nós que somos cristãos, que somos teístas, nós devemos pensar exatamente o seguinte: não matarás, porque você já estará matando se você praticar o aborto. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma participação? Muito bem. Eu estava estudando esse tema, e aí eu fui procurar algumas informações, ler um pouco sobre o assunto. E um tempo atrás eu recebi até um vídeo, né, que ele diz assim, tá no YouTube. Depois, se eu conseguir aqui compartilhar, eu vou passar o vídeo para vocês. Se ele não der certo, eu vou mandar o link para vocês, tá? E o vídeo é quando você descobre o que é o aborto, tá? Bom, mas como eu já tinha visto esse vídeo, eu fui procurar o vídeo para eu achar, né? Eu tinha recebido no celular e já tinha deletado. Mas procurando esse vídeo, eu achei outros vídeos sobre o aborto. E eu achei um vídeo na Fundação Fiocruz, que é uma fundação progressista, que defende amplamente a legalização do aborto. E eu queria usar um pouquinho dos argumentos deles para a gente poder debater aqui, né? Um dos vídeos que a Fundação Fiocruz fez, o vídeo chama-se O Fim do Silêncio. Nesse O Fim do Silêncio, eles entrevistaram diversas mulheres que praticaram o aborto e que ali, então, elas estão assumindo, por isso que é o fim do silêncio, elas estão assumindo que durante a vida delas praticaram o aborto e elas estão ali justificando, né, o fato de ter praticado esse aborto, né? Bom, e uma das coisas que a gente vê em voga nessa discussão, que eu queria trazer para nós, para a gente debater um pouquinho sobre o assunto, são, primeira questão, né, meu corpo, minhas regras, né? Elas acham, então, que assim, o Estado não deveria definir regras sobre aquilo que é o meu corpo. Eu fiquei grávida, eu tenho o direito de tomar a decisão se eu vou ou não seguir em frente com esta gravidez, né? Então, essa é uma questão que a gente vê aí muito em voga, né? Inclusive, a gente vê os cartazes quando tem essas manifestações pro aborto, o meu corpo, minhas regras. Como a gente rebateria este argumento? Eu iria por uma linha de parcialidade. Então, há uma cobrança do Estado, o Estado é responsável pela segurança, cobra-se o Estado pela saúde pública, e por que, então, o Estado não poderia legislar sobre o aborto? Uhum. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos, como cristãos, o dever de seguir aquilo que Deus manda. Então, a gente tem que obedecer a Deus e não ao que o Estado permite ou deixa de permitir.
E se o corpo é o templo do Espírito Santo, não somos nós que somos donos dos nossos corpos. Quem é dono dos nossos corpos é o Espírito Santo de Deus que mora na gente e, portanto, nós não temos o direito de dizer eu mando no meu corpo. Por exemplo, se fosse assim, quando uma pessoa se suicida, ela é dona do corpo dela, ela pode suicidar, não tem problema nenhum. Caiu, morreu, enterrou, pronto. Eu sou dono do meu corpo, não tem. Quando acontece isso, dá um maior auê, porque se quer saber se atirou, se não sei o quê. Então, o ponto-chave é a partir de quando nós somos santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Perfeito, mas para aqueles que, né, não acreditam ou que são ateus, né, e aqueles que não acreditam nessas posições que é muito clara, firme, transparente para nós, qual seria um argumento para a gente dizer, né, que o Estado deveria interferir? Ou seja, qual seria o nosso argumento para dizer, não, o Estado, nós como cristãos, devemos dizer, né, de forma retórica, determinante, que somos contra a legalização, nós somos contra a prática, né, e somos contra também a legalização do aborto. Certo. Eu vou dar uma um argumento que se traz, e aí, dentre eles, né, na verdade é isso que está em voga, o vídeo da Fiocruz, né, e depois existe também um outro vídeo do Dr. Drauzio Varela, né, onde uma outra argumentação para a legalização do aborto, dizendo assim, ó, na verdade, não legalizar o aborto é uma grande hipocrisia, porque na verdade o aborto ele existe, ele acontece, né? Segundo o SUS, as notificações do SUS, o SUS atende cerca de 250 mil mulheres por ano que praticaram um aborto de forma clandestina, tiveram complicações e precisaram, então, ser atendidas pelo sistema de saúde. Gente, eu fiquei assustado, porque isso é um outro vídeo de uma outra senhora que também defende a legalização do aborto. Mas são 250 mil mulheres por ano que vão procurar o SUS porque elas praticaram um aborto de forma clandestina, tiveram complicações, então, para salvar a sua vida, recorreram ao Sistema Único de Saúde. Né? Então, um dos argumentos deles, que inclusive é um argumento do Drauzio Varela, se ele acontece de forma clandestina, ele expõe as mulheres ao risco. Então, que ele deveria ocorrer então de forma atendida, para que as mulheres pudessem então praticar o aborto sem ser de forma clandestina. Ou seja, no final de contas, o aborto ele é válido apenas para quem tem o poder aquisitivo e pode pagar uma clínica que não deixa de ser clandestina, mas no final de contas uma clínica de uma certa qualidade para que elas possam praticar o aborto. Quer dizer, é como se fosse um argumento socioeconômico. Mas, enfim, uma das coisas, e eu escutei diversas coisas sobre sobre esse tema, né? E eu vejo, primeiro, numa questão de lei, legal, né? A gente tem que entender o seguinte, olha, quando o Estado está interferindo na decisão de uma mulher praticar ou não aborto, e essa é a minha opinião, o Estado, ele não está interferindo na vida da mulher. O Estado está ali com uma
com a intenção e o propósito de defender a vida do feto. O Estado não está legislando sobre uma decisão da mulher. O Estado está legislando em função de um feto, que para nós já é vida. Então, ora, esse feto, ele é completamente indefeso. E ele vai sofrer uma violência extrema, cruel, né? Até covarde. Ele vai sofrer toda esta violência, né? Mesmo quando uma mulher, quando uma mulher decide fazer praticar o aborto. Então, ora, se este feto não tem voz, ele não consegue se defender, quem vai defender esse feto? Uma coisa muito curiosa na nossa legislação é que a legislação brasileira defende o ovo da tartaruga. Né? O Roberto, que é de Natal ali, aquela região ali que tem um monte de ninho de tartaruga que é protegido, se você violar um ninho de tartaruga e você pegar um ovo na tartaruga, você cometeu um crime ambiental, que no nosso país, inclusive, é inafiançável, de acordo com a legislação do nosso país. Ora, mas legislação que defende, né, que você não pode violar o ovo de uma tartaruga, pode permitir, então, que a gente possa fazer, né, matar um feto? Então, essa é uma coisa extremamente curiosa. Tá? Uma das coisas que me assustou no depoimento daquelas mulheres, nesse vídeo da Fiocruz, depois, se alguém tiver curiosidade de ver, eu diria para vocês que até existe uma certa curiosidade, mas existe uma certa revolta quando você olha esse vídeo, né? Porque existe uma completa banalização da vida. Existe uma mulher que diz que a mãe do namorado dela, a família dela, ela chama assim, minha família era muito católica, muito quadrada, e era contra o aborto, e aí era um extremo. E a mãe do meu namorado, ela dizia assim, já fiz 6, 7 abortos, tira logo essa mosquinha que está dentro de você, né? Gente, é de uma banalização da vida. Trata-se o feto como se fosse um pedaço de cabelo, que você foi lá e cortou o cabelo, a unha, que você tirou a unha, né? Quer dizer, o feto, ele está na mulher, mas ele é quase que uma relação, quase não, é uma relação simbiótica ali, né? Mas é um outro ser. O Roberto falou uma coisa, já adiantou, né? Que no Salmo 139, porque quando você entra nessa discussão do aborto, sim ou não, né, a ideia vem o seguinte, olha, quando que nós consideramos o feto, né, ou em que momento que consideramos que ali há uma vida? É na concepção? É 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, somente quando nasce? Então, essa é uma grande discussão, então. Quando que se considera, então, que ali há uma vida? E aí nós vamos nos embasar na Bíblia, né? E eu queria pedir, então, aí que alguém lesse, inclusive, o texto que o Roberto adiantou, que é o Salmo 139. Desculpa, Salmo 139, dos versículos 13 a 16. E para a gente adiantar, enquanto alguém abre Salmo 139, de 13 a 16, eu vou pedir para alguém abrir em Jeremias 1, 5, e uma outra pessoa abrir em Lucas 1, 41. Eu abri em Salmos. Tá bom, Roberto. Salmos. Vamos Jeremias 1:5, Eli. Beleza, Cássio. Jeremias 1:5, Lucas 1:41. Quem abre? Eu abro. Então tá bom, Débora. Então vamos lá. Primeiro, Roberto. Salmo 139, 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti
quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Muito bem. Então, vejam, aqui é o salmista Davi, né, que está dizendo, então, que muito antes, né, até dele ser formado, né, ele disse completar toda a formação, ainda como um embrião, né, já havia o Espírito nele. Certo? Vamos ler Sim. agora Sim. em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que te saísse da madre, te consagrei. Novamente, um texto claro de que antes do nascimento, Jeremias já havia sido consagrado para ser profeta. Né? De novo, a presença do Espírito, não só o Espírito da vida, né, mas o Espírito de Deus, ainda ainda no feto. Né? Lucas 1:41. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Né? Muito bem, estamos falando aqui de João Batista. Né? Maria vai visitar lá a Isabel, essa é a passagem, e, de novo, João Batista, então, cheio do Espírito, antes do seu nascimento. Né? Então, nós pegamos apenas 3 trechos aí que são marcantes, né? Jeremias, Davi, João Batista, para a gente... Mas a Bíblia é recheada de textos que fala a respeito disso, né? Ainda no ventre da tua mãe, ainda, né, fosse consagrado, ainda no ventre da tua mãe, eu já conhecia. Então, veja, o Espírito habita com esta criança desde o ventre da mãe. Naquele momento, já é uma vida. Então, nós entendemos, né, que quando uma mãe que rejeita esse feto, que rejeita esse bebê, e vai praticar essa violência, com essa crueldade e tudo mais, o Estado deve interferir. Deve interferir. Porque não é interferir na vida da mãe. O Estado está ali defendendo uma vida que é completamente indefesa e que, para nós cristãos, já é cheia do Espírito. Né? Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência com pessoas que defendem o aborto, elas são ativistas, elas são dogmáticas nessa coisa de eu tenho a liberdade, o corpo é meu, e eu não posso assumir essa criança, vai interferir no meu futuro, então eu tenho a liberdade com o meu corpo. São pessoas que são afrontosamente contra a palavra de Deus. Basicamente, elas querem trazer esse conflito mesmo. Elas querem afrontar os cristãos, elas querem dizer com essa liberdade do meu corpo, a liberdade que eu possuo o meu corpo. Sendo que é o oposto total que a gente pensa. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós pertencemos a Deus, e o fruto da concepção pertence já a Deus. Mas eu acho que esses vídeos, eu vejo pessoas na prática falando sobre essa autonomia, esse eu faço o que a minha mente vai poder fazer, é bem uma afronta aos conceitos de Deus mesmo. Ela quer ser, a pessoa quer ser frontalmente contra os mandamentos de Deus, ela quer afrontar, como a gente vê nos casos mais extremos, ridicularização de cruz, de Bíblia, de simbologia cristã. A gente vê a ênfase em relação ao aborto também. Elas querem dizer, não tem nada que possa dizer para mim o que eu devo fazer.
sou eu que digo ao meu corpo, eu que digo as consequências do que eu faço, é tudo eu que digo. Então, é uma afronta, eu acho que é mais que um pecado. A pessoa que se dispõe a lutar pelo aborto, ela está indo frontalmente contra os princípios de Deus. Uhum. Ele pode ter uma opinião? Claro, Roberto. Há uma postura muito tendenciosa quando as pessoas defendem o aborto. Uma das atribuições do Estado é ser responsável pelo bem-estar social, não de um grupo específico. E a legislação diz que, se um feto nascer e respirar, ele respirou, é obrigado à emissão de atestado de óbito, a família tem que dar um nome para essa criança, tem que haver sepultamento. Então, o Estado tem essa responsabilidade, mas alguns grupos tendenciosos querem defender bandeiras particulares e tentando trazer sobre si uma isenção da lei. Não querem ficar sob a bandeira do Estado. Uhum. É isso. Perfeito. A gente tem bastante coisa que a gente poderia ainda abordar em relação aos temas, né? Cássio, você quer falar, Cássio? Eu queria trazer uma situação mais assim voltada para nós cristãos, né? Sobre a questão sobre esses textos que nós lemos, né? Nós podemos também entender sobre que Deus, quando ele trouxe essas expressões em relação, principalmente sobre o Salmo, sobre a questão do Jeremias, né? A questão da eternidade, né? Deus, ele vê a gente antes de tudo, né? Ele sabe que nós somos antes de tudo, ele nos criou antes de tudo, né? Quando a gente vê essas expressões, a gente vê uma eternidade de Deus em relação à criação dele, né? Então, nada foge ao controle de Deus, né? E algumas das coisas que a gente deve entender, que eu lembro que você pontuou, mas é aquelas pessoas que não creem em Deus, né? A Bíblia ela é muito clara quando diz que aqueles que são de Deus, né, discernem as coisas do Espírito, né, e aqueles que não são, não discernem, né, vão discernir de acordo com a carne, de acordo com os seus desejos. Igual a Débora acabou de falar, né, existem essas propostas ideológicas que elas estão de acordo com os desejos delas, porque elas, assim, a Bíblia ela deixa muito claro para a gente que essas pessoas elas estão mortas espiritualmente. E nós que fomos resgatados espiritualmente através do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que a concepção da vida ela é da eternidade de Deus. Ele de antemão, quando ele traz essas expressões bíblicas, ele fala assim: eu já te conhecia, eu sei quem você é, eu sei os seus dias já estão contados, o seu nome já está escrito no livro da vida. Então, assim, a gente, claro, não está falando que uma dessas pessoas também, Deus não pode chegar no coração dessas pessoas, mas a gente entende nessa questão como cristão, aqueles que, né, têm o Espírito Santo de Deus, entende isso, tem esse discernimento espiritual, e aqueles que, infelizmente, estão mortos espiritualmente e só discernem as coisas que vêm da carne. Perfeito. Eli. Oi, patrão. Posso fazer um tipo de uma brincadeira? Uhum. Para distrair o pessoal que defende o aborto, principalmente esse argumento do doutor Drauzio, dizendo que o custo, não sei o quê, de pessoas que fizeram aborto clandestino, e isso e aquilo, depois vão no SUS. O próximo passo, se aprovado a legalização do aborto, é querer que o SUS pague para realizar os abortos. E quem é que paga para o SUS? Somos nós que pagamos. Então, nós estaríamos, além do aspecto espiritual, religioso, nós estaríamos também contribuindo com uma causa com a qual nós não concordamos. Uhum. Eu acho esse argumento da questão do aborto ser clandestino e algumas mulheres perderem a vida,
legalizar por causa disso, seria a mesma coisa dizer assim, escuta, a gente tem drogas aí de muita má qualidade, né? E as pessoas estão consumindo droga de uma qualidade muito ruim, aí ela tem complicação, ela morre, tudo mais. Então agora o Estado tem que fornecer droga de qualidade para quem está fazendo uso de droga na clandestinidade e comprando drogas de qualidade ruim, porque afinal de contas isso é um atentado à vida. Fala assim, espera um pouquinho, ninguém está pensando na vida do feto. Nós estamos pensando na conveniência da vida daquela pessoa. Eu não vou falar só da mulher, porque às vezes o marido ou o namorado também apoiam também, né? Por Sim, quê? sim. Por uma questão de conveniência. Isso é o que assusta quando você assiste o vídeo da Fiocruz, né? Pessoas às vezes esclarecidas e que dizem assim, não, aquilo lá não era a hora, né? Ia afetar meus estudos, ia afetar minha carreira, né? Gente, o egoísmo com que a pessoa olha para a situação, né? Tudo bem, às vezes a pessoa, mesmo a pessoa casada, a pessoa que tem uma família já constituída, às vezes tem um filho e fala assim, nossa, não era o que eu esperava, né, neste momento, foi uma surpresa para nós, a gente não estava planejando isso agora, tudo mais, mas aconteceu, mas aí acontece mais ou menos como o Roberto falou, né, assim, escuta, quando você toma um avião e você vai com o destino, por mais que você se arrepende no momento, você fala, não tem jeito, né? Não tem jeito, eu tô nessa viagem aqui, eu tenho que ir com ela até o fim, né? E depois, em muitos casos que a gente vê, depois a pessoa se surpreende, né? Vamos para a segunda pergunta, porque que é assim, ó, e que existe alguma circunstância, então, que justifique um verdadeiro cristão praticar o aborto? Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, né? Olha, eu sei que meu filho é deficiente, né? Fizemos exames aqui, meu filho tem uma deficiência grave. Vamos minimizar o sofrimento, tanto dele quanto dos pais. Fala, Sim, Débora. sim. Havendo uma anomalia incompatível com a vida, então, por exemplo, algumas malformações cardíacas, cerebrais ou da coluna espinhal, a gente sabe que ela é incompatível com a vida, aquela criança não vai poder, ela vai ter óbito ao nascimento. Então, a mãe não justifica carregar 9 meses uma criança que não tem expectativa nenhuma, é confirmado pela ciência. Tem algumas malformações congênitas, trissômicas, várias coisas que a ciência sabe que nasceu, veio à luz, ela não tem força para respirar, nada. Então, é um benefício e até um alívio no sentido assim, a mãe carregar uma criança 9 meses para saber que vindo à luz ela vai ter que fazer isso, ela vai ter que dar um nome, ela vai ter que assinar um atestado de óbito, ela vai ter que assinar, fazer os papéis e enterrar esse corpo, entendeu? É exatamente isso, o procedimento é esse. Mas eu sou a favor, por exemplo, em vista da projeção, para que essa mãe tenha uma nova chance de ter outro filho também, porque às vezes essa gestação de uma malformação grave, ela altera muito a estrutura uterina, a estrutura abdominal, e ela não tem chance de ter outro. Então, se você interromper mais precocemente, mas isso tem que ser constatado, né? Então, é ciência, como diz o Mandetta. Uhum. Alguém mais? E é muito difícil um homem emitir uma opinião como essa, porque quem carrega a criança é a mãe, não é? Uhum. Mas eu gostei da posição da doutora Débora. E a própria legislação permite aborto em algumas causas específicas. Ajuda a gente então aí, Roberto. Olha, estupro, risco de vida para a mãe. Então, nesse caso, o próprio Estado autoriza que seja feito o aborto. Tá. No caso do estupro, eu vou deixar para a terceira pergunta, tá bom? Vamos ficar aqui no risco de vida para a mãe, né? Então, tem lá uma mãe, né, tem um feto, e levar adiante aquela gravidez corre o risco da mãe
vir a falecer, né? Qual é a opinião de vocês neste caso, nessa situação? Veja bem, o Roberto já trouxe, sim, o Estado aceita, né? Perante o Estado, isso é uma decisão legal. E perante a nossa posição de cristãos? Eu fico dividido. É difícil, né? Débora Muito difícil. está dizendo que não. Não aceito. Na verdade, risco de vida tem quem entra no avião. Risco de vida tem qualquer pessoa, a gente com esse coronavírus aí, a gente pode morrer a qualquer momento. Em Deus permitindo a concepção, Deus colocou uma vida ali. Muitas mulheres que sabem, são cardiopatas graves, que têm doenças graves, elas se protegem ou elas fazem uma prevenção. Deus colocou uma vida ali. Existe o risco, mas não uma morte evidente. Então, a gente não sabe se aquilo vai projetar para a morte da mãe. Assim, é lógico, tem situações e situações, mas, por exemplo, o risco de vida materno é cardiopatia grave, por exemplo, coisas que na evolução do parto, por conta de você fazer um esforço muito grande, você tem o risco da mãe não suportar a atividade de parto. Hoje em dia existe cesárea, existe fórceps, existem situações onde você minimiza com anestesia. Então, assim, qual seria de Deus a situação em que a mãe não suportaria? Alguns avaliam que, por exemplo, pacientes sindrômicos, síndrome de Down, ou sindrômicos muito graves que engravidaram e eles não têm condição de cuidar da criança, que você pode exercer o aborto. Aí também já existe a sanidade dessa mãe em cuidar da criança, entendeu? Então, aí não é, no meu caso, eu acho que não seria o risco de vida, mas o futuro dessa criança na mão de uma menina sindrômica ou uma esquizofrênica. Aí é outro parâmetro. Agora, o risco de vida em si abre muita exceção. Então, acho que, como cristãos, eu acho que a gente tem que pensar bem como que vai evoluir essa gestação no sentido de risco de vida para a mãe. Alguém tem uma opinião contrária, Débora? Olha, a Débora foi precisa, e me ajudou até a ter a minha opinião. Isso é muito bom. A gente precisa, de repente, numa questão como essa, né, a gente precisa se colocar no papel ou vestir os sapatos, né, de quem está passando por essa situação, né? Então, eu acho que é importante você... a gente... sempre é fácil tomar uma decisão quando você não está na pele de quem vai arcar com as consequências daquela decisão. Então, você imagina que você tem uma família, né? Por exemplo, você já tem lá constituída uma família, tem 2, tem 3 filhos, não sei, e de repente a mãe está numa terceira ou numa quarta gravidez, né? E essa mãe está ali correndo risco de vida. Vamos falar aqui, ó. Não estamos falando de um aborto por como é que fala? Por facilidade da vida, eu esqueci a palavra que eu ia falar aqui, mas é um aborto mais porque para questões de facilidade, né? Estão pensando de conveniência, isso, obrigado. Um aborto por conveniência, né? Estamos falando aqui onde a mãe está realmente correndo risco de vida. Como a gente está com o tempo aqui adiantado, né? Eu vou dar a resposta do Sproul. E a resposta do Sproul, eu também achei uma resposta muito semelhante, né, do reverendo Augustus Nicodemos. Tá? Eles entendem que quando existe um risco claro e eminente de que a mãe corre um risco de vida, né,
ele entende que, e a Igreja Presbiteriana entende que, neste caso, o aborto poderia ser praticado. Afinal de contas, é uma questão de salvar um bem maior contra um bem menor. Na verdade, são duas vidas, né, e que estão em jogo, e no final de contas, da mãe, existe uma questão já social, onde aquela família depende daquela mãe, outras crianças dependem daquela mãe. Então, no fim, é uma situação muito complicada, não é fácil de ser tomada essa decisão, mas tanto o reverendo Augusto Nicodemos quanto o Sproul dizem que nesta situação, né, eles aceitariam que a pessoa praticasse o aborto, que a decisão fosse de abortar. O Augusto Nicodemos, ele faz uma ressalva, dizendo assim, ó, um tempo atrás ele tinha contato com um médico americano, cristão, né, e onde ele comandou toda a área de saúde, eu não sei se ele foi o ministro de saúde, de um dos governos americanos, eu acho que é do Bush, não sei de quem lá, né, e esse médico era cristão, e eu esqueci de que governo que foi. O Augusto Nicodemos fala num dos vídeos dele lá. E ele diz assim, e esse médico disse que de toda a carreira dele, que ele tinha já mais de 30 anos de experiência, né, poucos são os casos onde se identifica que existe uma clara e iminente risco de vida para a mãe. São poucos os casos, né? Existem casos onde você fala assim, existe um risco. Então, até que nós temos aí médicos especialistas em gravidez de risco. Mas o gravidez de risco não necessariamente significa, né, que a mãe está numa situação clara e iminente de risco de vida. Tá? Então, essa é um cuidado que se deve ter ao analisar nessa opinião, porque o que ele está dizendo pode se esconder através deste argumento, né, um aborto por conveniência, e não porque necessariamente existe um risco. É claro que às vezes tem gente que vai medir o nível de risco de acordo com a sua conveniência, né? Então, por isso que há de se fazer esta ressalva, tá? Mas tanto o Sproul quanto o reverendo Augusto Nicodemos concordam com essa posição, tá bom? Mas com esta ressalva. Eu tenho uma experiência sobre doença pulmonar grave. A Benê, da nossa igreja, ela tem uma doença pulmonar importante, uma fibrose pulmonar, e ela tratava com uma outra médica aqui em Campinas, e tomavam algumas drogas muito fortes para inibir essa doença pulmonar. E essa outra colega falou assim para ela que ela estava proibida de engravidar, que ela deveria, inclusive, fazer a laqueadura, porque em tomando essas drogas, ela estava proibida, de forma alguma ela poderia ter, porque o neném ia nascer com alguma disfunção, enfim. E ela, muito cristã, ela foi ao meu consultório e perguntou o que eu achava dessa opinião, porque ela tinha um desejo forte de ser mãe. E eu disse a ela, falou, olha, Beni, na verdade, as drogas são muito fortes, realmente, mas a gente pode minimizar, e a gente fez uma programação de diminuir ao máximo as drogas, de forma que protegesse o pulmão, para que ela tentasse, eu falei para ela, eu acho que você pode engravidar. Aí, enfim, ela era casada, e aí eu nem sei se ela me permitia contar essa história aqui, mas agora já foi. Ela falou assim, então na minha fé, eu vou tentar e vou engravidar. E quando ela começou a engravidar, nós suspendemos a medicação do pulmão totalmente. Falou, Benê, na fé, a sua doença não vai progredir, nós vamos interromper esse remédio, porque ela falou, Débora, eu oro de dia e de noite. Então, assim, até essa doença, ela faz hipoxemia, então ela diminuía a oxigenação para o feto, inclusive. Mas, graças a Deus, levou a termo,
teve o bebê de 9 meses, ela melhorou muito da doença pulmonar, depois a gente reintroduziu a medicação protetora, hoje o menino dela tem uns 5, 6 anos, eu não perdi ela de vista, porque ela melhorou tanto que ela nem vai comigo mais, e a gente tem como experiência a fé, entendeu? Uma menina que queria muito, foi desaconselhada por médicos, e uma médica que estudava no USP, e que a gente sabe que Deus tem um projeto maior. Perfeito. Então é isso. Gente, então vamos para o terceiro caso, então. Né? E a pergunta que fala, uma mulher cristã, né? Está agindo em pecado quando aborta uma gravidez contraída num estupro? O Roberto já trouxe para nós a luz da nossa legislação no país. Né? No país, diz que se permite. Mas e para nós, cristãos? Qual é... Eu gostaria de ouvir a voz das mulheres, porque essa, de novo, sim, já é uma questão ainda muito mais difícil para o homem responder, né? Porque ele não está nessa pele. Tem duas coisas que eu penso ali. Uma é que a pessoa não quis isso, né? Ela não foi responsável por essa decisão ou não permitiu que isso aconteça, ela não teve responsabilidade sobre isso. E a outra também é que Deus sabe de todas as coisas e se isso aconteceu, ele permitiu que isso acontecesse, né? Então tem esses dois pontos. Mas eu fico pensando nessa pessoa convivendo com essa criança depois, né? Como seria isso, né? Então, assim, acredito que a Bíblia deva dar a resposta que não, né? Ou não tem nada específico a isso, mas pensando na vida dessa pessoa, nossa, quantas dificuldades conviver com uma criança fruto de uma violência tão forte, né? Quão positivo pode ser isso? Não sei, assim, né? Acho que eu falaria para que sim, que pudesse abortar, né? Obrigado, Thaís. Mais alguém? Bom, realmente, bom, como a Thaís colocou ali, né? Eu acho que assim, essa é uma situação difícil demais de dar opinião. Porque eu acho que só estando na pele da pessoa, para você poder analisar e poder saber o tamanho desse sofrimento, né? Ou o tamanho dessa violência, e o quanto que isso representa a pessoa, e quanto que a pessoa vai ter força para passar por cima disso, né? Porque afinal de contas você carrega o fruto desse ato tão violento com você. Então, como eu disse, assim, é muito difícil de opinar, e eu fico imaginando o quanto é difícil para a mulher cristã que fica diante dessa situação, porque ela fica realmente diante de um dilema, né? Nós temos duas respostas um pouco diferentes aqui, tá? O Sproul, ele fala exatamente o que a Thaís falou. Essa mulher não foi consentido. Ela não tinha responsabilidade sobre isso, né? Então, ele fala assim: eu não julgaria uma mulher por praticar o aborto, embora eu tentasse a convencer de que é uma vida. E pela proteção da vida, eu tentaria convencê-la de que levasse essa gravidez, né, a termo, e que ainda que fosse depois, né, que Deus até poderia e pode, né, e a gente já crê que pode, né, superar tudo isso, né, mas que isso, mas o Sproul diz assim, olha, mas eu não julgaria como uma pessoa que praticasse o aborto nessas circunstâncias. O Augusto Nicodemos, ele é mais radical nessa história. Ele acha que não deveria praticar o aborto. Ele acha que é uma vida e que nós, como cristãos, deveríamos defender a vida. E que ele acha, então, que essa mulher pudesse, então, levar essa gravidez até o fim e que
já desde este momento, então, já decidisse, então, pela doação dessa criança. E que essa criança já nascesse nos braços da mãe que iria adotá-la, né? Mas o Nicodemos, ele é mais radical nesse ponto, ele acha que não, a mãe não teria o direito de retirar a vida, né, nessas circunstâncias. Veja, nós não temos o que nós temos dentro da Bíblia em relação ao aborto, né, não é nem em relação ao aborto, mas uma relação à valorização da vida no ventre, né? No Velho Testamento, se um homem numa briga, numa violência contra uma mulher grávida, né, numa ação de violência, machucasse a mulher a ponto dela perder o bebê, da mulher morrer, esse homem deveria pagar esse crime com a própria vida. Então, a gente viu um tempo atrás, né, o Sproul fala assim, que a vida humana, ela é tão preciosa para Deus, mas tão preciosa para Deus, mas tão preciosa para Deus, que quem atenta contra a vida humana deve pagar com a sua própria vida. Tamanho é a contravenção praticada, né, contra Deus quando alguém tira a vida de uma outra pessoa. Então essa era tamanha importância então que se dava ao feto, né, que se tivesse nesse caso matado o feto, o homem deveria então pagar com sua própria vida. Veja, o reverendo Hernandes, né, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, só Deus tem o poder de dar a vida. E só Deus tem o direito de tirar a vida. Poder tirar a vida de outra pessoa, nós como seres humanos temos a capacidade, nós podemos tirar a vida de outra pessoa de diversas formas, né? Dar a vida é impossível para nós, só Deus pode dar a vida. Mas tirar a vida, só Deus tem esse direito. Oi, patrão. Existem situações na vida que é melhor a gente deixar nas mãos de Deus e pedir para Ele nos livrar desse tipo de situação. Por exemplo, a eutanásia. Suponha que seu pai ou a sua mãe esteja próximo de morrer e o médico te chama lá, desliga o aparelho ou não desliga o aparelho. É uma situação que a gente pede a Deus para não deixar acontecer. A gente pede a Deus que essa pessoa que estaria no risco de morresse sem passar por essa situação. Então, a gente pode também pensar, no caso do aborto, de pedir a Deus para não deixar nas nossas mãos ter que tomar uma decisão a respeito desse assunto e entregar nas mãos de Deus para que Ele faça a sua vontade em qualquer circunstância. Perfeito. É isso mesmo, patrão. Né? Okay. É isso mesmo. Bom, gente, eu postei aí no chat e vou postar no grupo do WhatsApp da classe o link para o vídeo do YouTube, tá? O vídeo é quando você descobre o que é o aborto. Eu vou avisar. O vídeo é forte, tá? Então, se você tem, não é de sangue não, assim, mas ele é emocionalmente forte, né? E você vê quando a inclusão de um catéter para retirada do feto, o feto tenta se defender do catéter. É uma coisa impressionante. Então foi feito um ultrassom enquanto está sendo feita a prática do aborto. É impressionante esse vídeo. Então, se alguém achar que isso é muito forte, não assista. Mas se alguém, então, quiser ter um bom argumento para dizer se ali tem uma vida ou não tem uma vida, se você está tomando ou não a decisão sobre a morte de um ser humano, assista o vídeo. Tá bom? Fica a critério de vocês, gente. Tá? Mas Oi.
ao final eu gostaria de fazer um pedido. Pode fazer, Roberto. Eu gostaria de pedir que todos pudessem convidar outras pessoas para a escola dominical. Porque hoje, por exemplo, eu vi algumas colocações que me tirou algumas dúvidas. Outras colocações que fundamentou o que eu pensava. Então, escola dominical é de uma importância ímpar. Seria bom se mais gente estivesse participando. Perfeito. Muito obrigado. Roberto, você pode aproveitar, então, e orar para nós? Para a gente, então, encerrar nossa aula. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Só quero citar um versículo colaborando com a palavra do Hernandes lá. Provavelmente ele deve ter pegado da oração de Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 2. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Perfeito. Muito obrigado, Cássio. Então, vamos orar? Vamos lá, Roberto. Senhor Deus e Pai, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por esse momento difícil que estamos passando, mas que tu tens nos dado a oportunidade de um crescimento em comunhão e crescimento na tua palavra. Conforta nossos corações, dá-nos sabedoria e abre o nosso entendimento para que possamos perceber a importância de estarmos juntos, de estarmos estudando a tua palavra. Abençoa cada um de nós, abençoa os nossos pastores, todos os irmãos da nossa igreja, Senhor. Que possamos entender que a igreja continua firme, forte, unida, Deus. Por tua misericórdia, nós agradecemos e continua nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então tá, ó, tem visita aqui. Oi. Oi, Eladio. Eu posso falar com a Thaís? Sim, Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Não é nada sobre a aula, não. É que eu tô com saudade da menina da chupeta. Cadê ela? Eu vou chamar ela aqui. Lala, vem cá, Alice, vem ver o tio, vem cá. O tio tá com saudade dela. Ela estava até agora aqui. Então, eu estava vendo. Porque... Vem cá. Manda oi. Oi, lindinhas, tudo bom? Como é que vão vocês? Cadê a pequena? Cadê a pequena da chupeta? Tá aí? Nossa, grandes e bonitas. Ó, a tia Solange está mandando um beijo para vocês e dizendo que ela agora tem o canal no YouTube, tá? Com as historinhas para vocês. Me chama, Me Conta Sô, tá bom? Então, quem tiver filhinhos, netinhos aí, agora tem o canal da tia Sô, tá bom? Legal. Obrigada, vamos saber. Um beijo para os